Bom, Deus é muito bom, sempre bom, eternamente bom, infinitamente bom. Aleluia! 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 Obrigado pela sua presença mais uma vez. Nós começamos na semana passada uma série nova que nós estamos dizendo de nos tornar santos, santificar, não é? E é muito custoso entender isso, difícil de entender isso. Como? Né? E às vezes os homens se esforçam. E uns vão morar na caverna, no monte, nas colinas, mas não adianta. Não é assim. É o Espírito Santo que nos capacita, que desenvolve santidade dentro da gente. Sem a ajuda dele, não tem jeito. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos soltar os pecados, nós não vamos reconhecer os pecados nossos e também nós não vamos voltar para Deus. É uma obra do Espírito Santo. Você precisa submeter a essa verdade, se abrir a essa verdade, permitir que o Espírito do Senhor, e a chave é muito simples. Vamos lá para a origem. Um mundo, um caos, uma escuridão. Mas diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre aquele lugar. Ele se encontrava ali de plantão, naquele lugar onde não havia nada. No original, os estudiosos falam que essa posição de pairar é como que ele estivesse chocando, ele estivesse tornando aquele território, aquela área, aquele perímetro, um ambiente de criação divina. E por isso que foi muito assim automático para Deus dizer: haja luz, haja isso, haja aquilo outro. E as coisas se organizaram e aconteceu tudo. Tudo foi criado porque o Espírito Santo estava ali promovendo uma oportunidade de Deus mover e manifestar. O que eu quero te dizer é o seguinte: o mesmo Espírito que estava lá naquele ambiente está aqui hoje. Amém. Foi Ele que te trouxe. A palavra que eu vou fazer menção dela, vou ler, inspiração dele. Eu vou ser um locutor na sua vida. Eu vou ser um locutor na sua vida. Por isso agora eu peço a sua colaboração, a sua sensibilidade. A nossa reunião é muito curta, é muito rápida, então colabore com um bom andamento. Às vezes o adolescente corre para o banheiro, aí vai no banheiro e fica lá 15 minutos, volta, dá sede nele, ele vai tomar água e fica um entra e sai e rouba às vezes esse momento que a gente precisa de atenção. Amém? É claro que quem tem um xixi a mais aí, não pode segurar, tem que ir no banheiro. Não estou falando contra isso, mas porque esse momento, a nossa reunião tem caráter profético. Um i, uma vírgula, salta do coração de Deus e transforma a sua vida, transforma o seu destino, afeta o seu destino. Olha o que o apóstolo Pedro falou, Atos 2:38, um texto que você conhece tão bem. Atos 2:38, ele diz assim, Atos capítulo 2, verso 38, ele diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se. Havia ali um conflito, um desafio. Pedro se dirige a uma multidão de pessoas e foi incisivo: arrependam-se. O que é isso? Fazer uma análise, dar uma olhada aí no nosso interior, no nosso exterior, na nossa vida, nos atos, nas atitudes, no resultado da nossa vida. Que tem pessoas que têm a cara de pau de dizer arrepender de quê? Fácil da gente acertar isso. Vamos ver como é que estão os frutos da sua vida. Se tiver fruto bacana, significa que você está vivendo uma vida dentro do padrão de Deus.
Agora, se a conta que está chegando, ela está fora do parâmetro, ela está esquisita, é porque tem algo para eu preocupar. E dizer como Davi disse. Davi disse, sonda-me, ó Deus. Sonda. O que é isso? Ele estava dizendo, penetre na minha vida com profundidade. Penetre na minha vida em todas as entrelinhas. Penetre na minha vida e fique à vontade para julgar, para pôr luz. Irmãos, você já viu quando você levanta lá no jardim uma pedra e é cheio de baratinha, toda sossegada, mas aí na hora que a luz bate ali nas baratinhas, é uma correria. As baratinhas, aqueles bichinhos, saem malucos porque a luz chegou ali. A luz do Senhor, a luz da palavra, a luz do Espírito Santo precisa chegar dentro de mim nesse aspecto, para espantar. Só que dentro de mim não tem baratinha, dentro de mim tem dinossauro. Dentro de mim tem dinossauros, leões marinhos, elefantes. Então, por isso que o apóstolo Pedro diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. O que ele falou? Olha, é arrepender e dar continuidade. Porque nós passamos por alguns momentos na nossa vida, uns ataques, umas crisezinhas, e assim, eu vou frequentar a igreja, eu vou dar continuidade nisso, eu vou agora levar a sério. Mas não leva. Mas não dá continuidade, não permite o processo de Deus. Porque, irmãos, o posicionamento é muito real na nossa vida. Mas a santidade é processo. É um dinossauro um dia, um leão outro dia, uma montanha no dia seguinte. E nós passamos a nossa vida inteira dentro de um processo de santificação. Mas para que esse negócio de santificação? Para que é o seguinte, Deus falou, sede santos, porque eu sou santo. Quando ele fala assim, ele está falando, vou apertar, hein? Eu vou apertar. Não adianta. Quando ele fala sede santo, ele está falando para você maneirar com o seu namoro. Ele está falando, vou apertar mais um pouco, que casamento é um só. Ele está falando isso. Que casamento é um só. Porque a turma está, lembra aquele programa do jogo? Casa separa, casa separa, casa separa? A turma está brincando demais com isso. Eu sei que em todas as igrejas, e a nossa até mais, tem muitas pessoas que estão no segundo e no terceiro. Olha, pelo menos pare. Chega. Você até então nunca tinha ouvido o que você está ouvindo agora, mas agora chegou a hora de parar. Mas eu vou terminar minha vida sozinho, sozinha? Eu acho ótimo. Gente, antes só do que mal acompanhado. Eu sei que tem gente que está falando assim, não volta aqui nunca mais. Porque eu vinha nessa igreja, porque essa igreja não falava disso. Mas é a Bíblia que fala disso. Amém. Sede santos, porque eu sou santo. Mas eu vou morrer, como é que eu vou fazer do meu futuro? Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e o resto ele fará. Amém. Diga, Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados. E em consequência disso, receberão o Espírito Santo, receberão dentro de vocês aquele que estava lá na criação do mundo e que habilitou toda a criação que nós encontramos aí hoje. É esse Espírito que precisa e quer
morar, habitar, residir dentro de nós. O apóstolo Paulo fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, se eu sou templo do Espírito Santo, e você é templo do Espírito Santo, você precisa ser um ótimo anfitrião para o Espírito Santo. Quando eu vou na sua casa, você faz pão de queijo, Coca-Cola, faz churrasco, porque você quer ser um bom anfitrião, quer me deixar à vontade e com vontade de voltar. Nós temos que ser bons anfitriões com o Espírito do Senhor, com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Santo. Porque se você recebe mal o Espírito Santo, com posições que você não abre mão, ele vai ficar intimidado dentro da sua casa. Você já tratou mal alguma visita? Eu acho que todos nós já assim: vai embora logo daqui, você está falando demais. Aí você já não dá água, você não oferece um segundo lanche, você vai dando um jeito, olha para o relógio toda hora, você está dizendo para a visita: anda. E quando você não abre mão de algumas posições, não abre mão, quando você não recebe a palavra, quando você não recebe a Jesus, quando você não quer compreender o batismo, quando você não quer, você dificulta a morada do Espírito Santo na sua vida, você está olhando para o relógio e dizendo assim: vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Será que eu exagerei? Pegue a Bíblia católica e verifique se está lá. Eu acho que vai estar pior. Porque de repente é a minha Bíblia que eu arrumei aí no meio do caminho e está dizendo essas coisas. Pega uma Bíblia numa livraria neutra, pega lá e olha. Irmãos, essa semana a presidenta foi destituída. Porque nessa nação tem um juiz. Amém. Tem um juiz que é Deus. Tem um juiz que é Deus. A sua família faz parte de um processo da volta de Cristo. Você lembra? Deus, para criar o mundo, cria Adão. Já logo arranja Eva, tirada dele mesmo. Diga comigo: família. Anda mais um pouquinho. Deus precisa de preservar a nossa raça. Ele vai em Noé e o seu povo. Diga: família. Jerusalém toda destruída. Deus vai em Neemias. Neemias chama as famílias para restaurar o muro. Diga: família. Deus vai criar uma nação para ele. Quis criar Israel. Vai em Abraão, Sara, Isaac e começa a família, a nação dele. Diga: família. No livro de Joel, quando Deus começa a avisar que o Espírito Santo seria enviado, o profeta diz: os vossos filhos, os vossos velhos serão cheios do Espírito. Os filhos vão profetizar, os velhos sonharão. E agora, para a volta de Cristo, sabe quais os personagens que vão entrar nessa história? A sua família, a sua casa. Agora, se você tiver em concordância com algo que desagrade a Deus, a sua família vai ficar de fora. É essa a questão. A sua família vai ficar de fora. Lá, quando foi instituída a Páscoa, havia sangue do cordeiro sobre algumas casas. Veio o juízo e então Deus não matou aquelas pessoas que tinham sangue sobre a casa deles. Hoje você, a sua casa, precisa de ter sangue sobre a sua casa. O sangue do cordeiro. Diga aí amém. Amém. Precisa, a sua casa precisa ter expressão no mundo do Espírito. A sua casa precisa significar no mundo do Espírito. O inimigo tem que ter medo de passar na sua rua.
O inimigo tem que ter medo de virar a esquina da sua casa. Mas isso tem sido ao contrário, inclusive nas igrejas. As igrejas fugiram da palavra. Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Eu tenho que ter todos os meus pecados, que não são poucos, bem acertados com o Senhor. Eu tenho que compreender que aquele sangue derramado lá na cruz, ele não é vão. Ele precisa significar em cada entrelinha da minha vida. Aí então eu recebo o perdão e Deus perdoa todos os pecados. Eu não quero que você saia daqui carregando um peso, principalmente agora que nós tocamos no ponto do casamento, mas você que ouve isso aqui agora. Isso agora já era, velho. Você não sabia, agora você está sabendo. Mas eu vou ficar sozinho, vai. Porque você fez uma aliança, você tem alianças para trás. E Deus é um Deus que quer preservar alianças. Você está aqui hoje. 2º, 3º, 4º casamento. A misericórdia de Deus é infinita. Mas Deus é justo e santo. Ele quer te abençoar. Agora, você que me ouve hoje, e que está olhando para a esposa, mas está falando: ó, eu vou te despachar. Não despacha não, velho. Peça ao Espírito Santo para gerar amor no seu coração e amor no coração dela. Sabe, irmãos, Isaac, a esposa dele não podia ter filhos. Normalmente, ele não ter filho naquela época era uma maldição. Então ele tinha tudo para despachar. Falava: vou sumir com essa mulher, arrumar uma mais nova e está tudo resolvido aqui. Não, ele tinha, a lei permitia que ele pudesse fazer isso. Mas ele abençoa ela. Ele toca o ventre dela e ela então tem a criança. E então Deus fez um milagre na vida dele. Você precisa de considerar a possibilidade de milagres dentro da sua casa. Você já reparou? Eu vou, não sei porque eu estou desse jeito hoje. Você já reparou que as igrejas que mostram milagres toda hora na televisão, eles não mostram milagre dentro da família? Você só vê que comprou carro, que montou loja, que comprou navio, e que foi promovido, e que não sei o que, de vez em quando um câncer, mas não fala assim. A gente estava separado e nós restauramos o nosso relacionamento. Vai, Universal, vai. Oi, R.R. Soares, Edir Macedo, vai. Porque é isso aí, me perdoe, homens de Deus. Mas eu não vejo um peso sobre eles preocupando com a volta de Cristo. O que acontece? O mundo hoje, inclusive cristãos, tomam decisões preocupados com as necessidades desta época, desta era, necessidades físicas, materiais, dinheiro. Não decidem nada pensando que nós temos uma vida eterna. Diz para o seu vizinho: você é eterno. Troca de vizinho e diz: você é eterno. Agora fala comigo: nós estamos aguardando o eterno. Sabe, irmãos, por que essa rigidez? Eu tenho mensagens assim nos meus rascunhos, que provavelmente você estaria soltando fogos nessa manhã. Pá, é isso mesmo, vamos botar para arrebentar. Mas eu seria um hipócrita. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então nós precisamos de acertar o nosso pé, acertar a nossa vida. Eu preciso de arrepender de pecados e eu preciso de permitir que o Espírito Santo promova dentro de mim e você também na sua condição, que o Espírito Santo promova em você vida santa. Vida santa.
vida santa. Levante uma de suas mãos e diga: Pai querido, nessa manhã, eu me vejo aqui porque eu sou um cristão. Eu me encontrava morto nas minhas transgressões e pecados, em que eu vivia. Eu seguia a ordem do mundo, do poder, dos príncipes, dos inimigos. Exatamente. Pode dizer, exatamente. Os espíritos que ainda não estão comandando o mundo. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu desejo uma mudança. Eu não quero mais satisfazer a minha carne, mas eu quero ser vivificado, ou seja, receber a vida de Cristo em mim e mudar o meu destino. Eu posso ouvir um bom amém? Amém. Aleluia. Eu vou... Qual que é a minha obrigação durante a semana? Para chegar aqui e errar o mínimo possível, falar menos bobagem o mínimo possível, é ter um tempo de oração aceitável. Então eu já durmo pouco mesmo, aproveito que eu durmo pouco e aproveito o silêncio da minha casa para estar pedindo ao Espírito Santo para ter um papel profético na sua vida. Deus me falou que profeta não tem amigo. E então eu vou entender se você não gostar de mim. Eu vou entender. Mas eu quero ser um bom empregado para Deus. Quero ser um bom funcionário. Amém? Efésios 2:1. É o que nós oramos agora, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Está fazendo uma referência a nós, antes de nós nos posicionarmos em Cristo. Nos quais, verso 2, costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Antes de ter uma posição em Cristo, valia a regra do momento, valia a lei do momento, que é o príncipe do poder do ar, não é nada com Deus. O Espírito, o apóstolo chama as influências que recebíamos antes de ter Cristo, de Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está atuando naqueles que não querem submeter. Muitas pessoas resistem mesmo, e cada um é cada um. Você tem o seu motivo de estar pensando o que você vai fazer. O verso 3 diz: anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. Eu quero a sua ajuda. Você vivia entre aqueles que não tinham uma posição, e então o príncipe da época, as forças da época que regiam a sua vida, ou você ainda continua lá e aqui? Porque tem muitos frequentadores que eles vêm aos cultos, mas durante a semana a pressão ganha. E a palavra nessa manhã é para você mudar isso. Você dá um amém? Amém. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Irmãos, a nossa carne é o cão chupando manga. Só nos leva para o buraco, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então o couro come mesmo para quem é desobediente. E cada dia que passa, irmãos, cada dia que passa, fica muito mais difícil. Vou contar para vocês uma situação. Essa igreja aqui é muito bem localizada, então todo mundo, as escolas fazem formaturas aqui. Mês que vem o Corpo de Bombeiros do Estado vai fazer formatura aqui. E uma escola aqui da região, né, da Madureira Horta, né, logo pôr o nome assim,
Sempre uso. Só que dessa vez eu falei, olha, eu vou distribuir um material. Nós estamos aqui com uma campanha, o Pai Nosso no seu lar. A diretora falou, peraí, eu quero ver o material primeiro. Irmãos, o que eu sei é que as escolas é que estão fazendo mal, não a igreja. Vai procurar outro lugar para formar. Irmãos, é funcionário, é o banheiro esculhambado. Nós nunca importamos com isso. Mas agora querer também falar, quero fazer a formatura aí na sua casa e nada de distribuir material. Peraí. Nós somos cristãos. Eu estou sendo deselegante, antissocial, péssimo cidadão, mas Jesus está voltando. Irmãos, eu não ia distribuir nada para comprometer, nada. Os irmãos conhecem a igreja, jamais faríamos um negócio desse. Mas olha que coragem. Mas tá bom, é isso mesmo. Eu penso que a pressão vai aumentar. Agora, você tem que ter uma posição. Você tem que ter uma posição na sua casa. Você é chamado para ser o Noé na sua casa. A palavra de Deus fala que Deus queria destruir com o mundo. Mas no apagar das luzes, ele viu a Noé e viu que havia traços de integridade na vida de Noé. E ele falou, opa, achei ali um. Então vamos preservar com ele. E ele vai ter o direito de levar a família dele. E nós estamos vivendo dias de Noé. Está vindo um baita de um juízo. E ele vai de novo falar, vem cá Noé, vem cá Noé, vem cá Noé, a sua turma eu vou segurar, mas o resto o couro vai comer. Meu irmão, minha irmã, saia daqui hoje pensativo, por favor. Talvez eu não tenha a persuasão suficiente para ministrar você, para pregar para você, para te ensinar, mas ore a Deus, fale com Deus. Fale com Deus. Os tempos são dias de Noé. São dias de Noé. Em contrapartida, essa igreja que hoje está com mais ou menos 80 lares de paz, aonde nós estamos dando estudo bíblico. 80. Sabe o que é ter 80 casas espalhadas na região, e lá, cada um na sua simplicidade, não é? Orando, ensinando, aprendendo. Então, irmãos, isso é preservação. Em nome de Jesus, que você hoje... Eu quero ler o verso seguinte, 4. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus te desperte para ter uma família santa. Todavia, quando Deus põe um todavia, tudo de bom. Todavia, Deus que é rico em misericórdia. Então, Deus jamais quer que alguém saia com peso sobre ele, dizendo assim, eu estou desgraçado, eu estou fulminado, acabou minha chance. Não! Não! Tem chance, tem jeito. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Irmãos, Deus ama. Olha o verso seguinte. Deu-nos vida com Cristo. Deu-nos vida com Cristo. Deus pega Jesus, oferece ele vem como um sacrifício, ele vem como um cordeiro. Até então sacrificava-se animais para purificação. Dessa vez veio o próprio Cristo, veio o próprio Deus, deu-nos vida, e ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Vai pensando assim, vou ter que mudar minha vida mesmo, porque Deus me amou ao ponto de se fazer carne na pessoa de Cristo, e ele ainda morreu e derramou o seu sangue. E diz a palavra de Deus, que você sabe muito bem, que essa oferta viva que foi Cristo, chegou a experimentar a morte, e ele foi sepultado. Mas eu imagino que Deus lá no seu trono olhava para aquele sepultamento, o inferno dando aquele baile, aquela
maravilha de festa, Deus só respirando fundo, anjo para todo lado assim armado. Isso não vai ficar assim. O Espírito Santo desce, diga aleluia, e vai lá naquele corpo que estava sepultado. Agora eu quero que você faça um esforçozinho. Naquele corpo, você e eu estávamos representados ali. Estávamos ali. Por isso que está falando, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, mas pela graça vocês são salvos. Quando Cristo ressuscitou, eu que estou a 2000 anos de distância daquela realidade, mas o meu arrependimento me liga naquele fato, e o Espírito Santo que entrou naquele corpo, ele se manifesta em mim. Você está 2000 anos distante daquela realidade, mas quando você arrepende legitimamente, o Espírito Santo vem e põe uma alça em você e te puxa para o céu. O amém está fraco. Amém. Porque você podia dizer, mas isso foi há 2000 anos atrás. Mas tudo de Deus é de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Diz para o seu vizinho, você é eterno e vai morar no céu. Vai morar no céu. Glória a Deus. Vai morar no céu. Vai morar no céu. Ao lado do Senhor. Irmãos, você tem mesmo que construir, comprar, vender, estudar, investir, tudo mais. Mas isso daí tem uma data marcada. Hora ou outra eu tenho que fazer um velório aqui na igreja. E eu gosto do velório, porque eu chego no velório, minha conversa é sempre uma. Falo, ninguém aqui nessa hora tinha essa situação agendada. Quem é que fala assim, dia tal eu vou no velório? Ninguém, não tem como. Eu chego com essa conversa, todo mundo lá se arrebentando, chorando, arrancando cabelo, né? Os bonitões, os executivos. E aí? Você tem dentista, você tem academia, você tem tudo na agenda, mas não tinha que você estaria nesse velório. Então, Deus quebrou sua agenda, meu chapa. Você precisa de mudar a sua agenda. Você precisa, deixa a academia lá, deixa o salão, a manicure, aquela que faz a sobrancelha, deixa não sei mais o que, a costureira, deixa o médico, deixa tudo, não tira nada da sua agenda, mas coloque lá também, que pode bater um sinal antes da hora, pode tocar uma trombeta antes da hora, põe na sua agenda. Essa é a nossa pregação aqui, viu? Diz comigo, Espírito Santo de Deus. Vamos ver o verso seguinte. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, assim como Cristo foi ressuscitado, você foi ressuscitado com Ele. Mas eu só tenho 15 anos, e isso foi 2000 anos atrás. Meu chapa, aquele evento, aquele episódio tem implicação eterna. Cristo te representou ali, você ressuscitou ali há 2000 anos atrás. E hoje, pelo seu arrependimento e pelo seu posicionamento, esse episódio te incorpora na vida da igreja. Você dá um amém? Amém. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. E aí, irmãos, o arrependimento, ele é caracterizado por mudanças. Irmãos, as pessoas falam assim, não, mas você mudou tanto. Mas ainda bem que eu mudei. Ainda bem, ele precisa de mudar muito mais. Tem que ter traços de mudanças visíveis e palpáveis na sua vida. Se você continua o mesmo, está muito errado. Está muito errado. Você não precisa de ser fanático igual a mim. Eu acho que eu sou fanático. Não precisa, mas tem que ter mudança. Vamos ver se tem mesmo? Romanos 12, 1.
Portanto, o apóstolo Paulo falando, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Sabe assim, a sua vontade tem que perder, não é? O seu jeitão tem que ser confrontado. A sua posição intelectual, mental, social, o que você quiser pôr aí, tem que ser confrontado e você se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, porque sacrifício não tem direitos. Sacrifício tem que chegar com as mãos levantadas e dizer: eis-me aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional. Então você precisa de estabelecer uma avenida com o céu. Nós fomos ensinados a nos relacionar com Deus só para pedir pão de cada dia que está no céu, e não deixa eu bater, não deixa meu filho rachar a testa na escola, meu marido está olhando para a secretária, mata ela, Senhor. Não é. A religião fez isso conosco. A religião fez isso conosco. Ao invés de falar: oh Deus, apaixona ele por mim, não, mata ela. É por aí. É por aí. O verso seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo. Você precisa de começar a dizer uns nãos. Está comigo? Amém. Eu sei que é difícil, tem não difícil de falar. Mas comece pelos mais fáceis. Vai nas amizades. Tem amizade que você sabe que é ruim, mas está mantendo, não sei, para não perder o freguês. Não, fala, não. Para não perder o freguês. Essa amizade aqui está me rendendo, eu faço a unha dela toda semana, então eu vou mantendo. Prove do Senhor, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Mas se você quer ser político, político é amigo de todo mundo, né? Político é amigo de todo mundo. Aliás, irmãos, essa igreja ela é neutra. Você tem a sua maturidade, deve votar em quem você quiser, e nós não vamos recomendar a ninguém. Tem alguns candidatos na igreja, irmãos queridos, mas eles precisam de fazer o trabalho deles onde eles quiserem, mas a igreja não participa, porque a história não é boa, né? Para começar disso, a história é horrível. Então, é isso aí, né? Hoje eu estou arrumando só um problema. Falei de casamento e de política. Parar com esse culto. Parar com esse culto. Se eu falar mais alguma coisa, eu estou ferrado. Nosso Pai, Senhor Jesus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós falamos muito aqui que nós somos um espírito, que nós temos uma alma e que nós habitamos num corpo. Nós somos um ser tripartido. E o inimigo, ele age aí separadamente. Então, a palavra é que vai purificar sua mente. A palavra é que vai desestabelecer sofismas antigos, impérios antigos, informações antigas, mentiras. Sofisma é mentira. Uma mentira que tem cara de verdade. Só a palavra de Deus, pura e verdadeira, vai quebrar resistências que estão lá há anos na sua vida. Por isso ele fala de renovar a nossa mente, porque senão você não vai arrepender. Se dentro de você tem uma lei que está te puxando para uma outra questão, jamais você vai ceder. Então, só a palavra. E a palavra é que vai gerar a fé. É o Espírito Santo que vai promover. É muito difícil ser crente. É muito. E muito. Irmãos, vamos falar a verdade? As igrejas estão superlotando nesses dias, mas elas vão esvaziar. Senhor Jesus. Elas vão esvaziar. Elas vão ficar vazias.
E sabe quem é que vai embora do primeiro? Os dizimistas ainda. Aí ferrou. Como é que paga a luz? Como é que paga funcionário? Mas eu tenho uma promessa na minha vida que diz que o Senhor é o nosso pastor. Amém. Nada, nada. Você pode dizer comigo nada? Nada. Nada nos faltará. Amém. Agora eu estou para te dizer que quem não pregar assim, esse vai engastar. Esse vai enroscar, porque vai vir juízo. Irmãos, você precisa de mudar o seu tom dentro de casa, na sua família, onde você estiver. Vou voltar lá para o Tessalonicenses, que eu estou até me perdendo. Somos um espírito, ele precisa de ser recriado. Eu vou te mostrar o texto. Ele precisa ser recriado mesmo. Você precisa de ser nascido de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E a tradução disso é: aquele que está em Cristo tem o seu espírito recriado. Não foi remendado, não fizeram nele uma lanternagem, não. É um espírito recriado, nascido de novo. Porque aí o espírito do Senhor se funde com o seu espírito. Diga aleluia. Aleluia. A alma é a palavra que vai destruir impérios e construções e informações malignas que você herdou, inclusive. A gente nasce, não é? O apóstolo Pedro diz que nós herdamos, veio sobre nós um fútil legado deixado pelos nossos pais. Os nossos pais inventaram as coisas porque inventaram para eles e nós pegamos carona nisso. E é a palavra que vai organizar isso. E o nosso corpo também precisa de estar todinho em ordem. E olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:23. Eu não consegui sair da introdução. Eu te peço amor, porque eu forcei a barra. Eu falei talvez alguma coisa a mais. Se foi de mim, Deus vai tirar da sua vida. Mas se foi de Deus, mas me ame, por favor. Eu quero a sua oração, a sua bênção. Mas olha esse texto. Que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente. Então você tem que ser santo, não é só no corpo, não é só na alma, não é só no espírito, em todas as áreas da sua vida. Melhor um amém? Amém. Então você vai ter que parar de vir sem sutiã na igreja. Lá vai eu de novo aí. Tem uma que vem sem sutiã na igreja. Isso não termina bem. Isso não dá certo, gente. Tá bom assim? Porque você é templo do Espírito. E também vir sem sutiã na igreja defrauda o moço que está a perigo. Ele olha aquilo e faz: Jesus de Nazaré. A moda agora é um short que está tendo aí. Eu acho até bacana o short. Mas usa o seu número, pô. Você tem que pôr GG. Você põe o P. Você tem que pôr o seu número. Pode usar short, mas usa o seu número. Outro dia na padaria, eu fugia da irmã e ela fugia de mim. Caramba, a irmã está ali e eu escondia, ela escondia. Fui comprar pão na outra, eu acho. Diz comigo: santidade. E isso é o basicão. E isso é o básico. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, você tem um espírito, a alma, você tem uma alma, e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis. Sabe por quê? Jesus está voltando, olha lá, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai tá aí, um boi também, amém? Amém. Fica de pé, amém. Diz para o seu vizinho: você é eterno e nós estamos aguardando o eterno. Amém. Nós vamos adorar com um canto e você poderá contribuir.